Galera, antes de existir o Homem-Aranha do Sam Raimi, antes de Doutor Estranho, antes de Hollywood sequer saber quem esse cara era, um grupo de amigos resolveu se trancar numa cabana no meio do nada, com quase nenhum dinheiro, uma câmera improvisada e uma ideia simples: fazer o terror mais perturbador que conseguisse. E o resultado foi tão impactante que mudou o cinema de horror para sempre. Evil Dead não nasceu como um filme, ele nasceu como um ato de desespero, de teimosia e principalmente de pura criatividade. Um filme que inventou linguagem, criou técnicas que são copiadas até hoje e lançou um dos diretores mais importantes do cinema moderno. E nesse vídeo eu quero te contar como Evil Dead foi criado, porque ele é tão revolucionário e porque, mesmo décadas depois, ainda assusta, incomoda e influencia tudo ao redor. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque depois da nossa vinhetinha a gente vai voltar lá no começo de tudo, quando Sam Raimi e Bruce Campbell decidiram que não precisavam de Hollywood para fazer história. A história começa ali no final dos anos 70, quando Sam Raimi, Bruce Campbell e um punhadinho ali de amigos, todos muito jovens, começaram a brincar com a câmera Super 8. Eles faziam uns curtas amadores, cheios de exagero, de humor físico e movimentos de câmera considerados estranhos. E aí desses experimentos nasce um curta chamado Within the Woods, que basicamente já era um embrião de Evil Dead, ou A Noite Alucinante, ou A Morte do Demônio. Esse filme tem um monte de título, principalmente aqui no Brasil. A ideia era bem simples: usar esse curta-metragem como prova de conceito para tentar levantar um dinheiro para criar um longa. E quando eu digo levantar dinheiro, é dinheiro de verdade mesmo. Não tinha estúdio, não tinha produtor grande, não tinha nada. O orçamento de Evil Dead, galera, foi todo montado com empréstimo, cartão de crédito, investidores locais e, para vocês terem noção, até dentistas que acreditaram no projeto. É literalmente cinema independente raiz. A história do filme é bem simples, mas extremamente original e extremamente eficaz. Um grupo de jovens vai passar um final de semana numa cabana isolada no meio da floresta, e aí lá eles encontram um gravador antigo e um livro estranho, né, que a gente conhece como Necronomicon. Quando o áudio desse gravador é reproduzido, forças demoníacas são libertadas, possuindo um por um dos personagens. O protagonista, o Ash, interpretado pelo Bruce Campbell, vê os amigos dele se transformarem, né, e um por um em algo completamente diferente, e ele percebe que sair dali pode ser praticamente impossível. Essa é basicamente a sinopse do filme. Só que Evil Dead não se destaca só pelo que conta, mas por como conta. Uma das maiores revoluções do filme foi a famosa visão do demônio. E aqui eu não tô falando disso aqui não. Aquela câmera que corre pelo chão, atravessa a floresta, invade a cabana, sobe escadas, quebra portas. Aquilo ali, galera, não era só um efeito estiloso não. Aquilo era linguagem cinematográfica nova. E o Sam Raimi criou isso só porque ele não tinha dinheiro para efeitos especiais tradicionais. Então ele foi e pensou: e se o próprio demônio fosse a câmera? Eles amarravam a câmera em tábuas e carrinhos, e pessoas correndo improvisavam trilhos ali com um pedaço de madeira. O resultado foi uma genuína sensação de perseguição, quase que sufocante. Você não vê o monstro, mas sente que ele tá chegando. E isso, galera, naquela época era algo totalmente fora da curva. E esse recurso virou uma marca registrada, né? Uma assinatura do Sam Raimi. E a gente vê esse tipo de técnica, por exemplo, no Homem-Aranha, principalmente nas cenas com o Duende Verde, nos movimentos rápidos, nos zooms agressivos, nas transições bem exageradas. Tudo nasceu ali, nas gravações de Evil Dead. Outro ponto importante é o tom do filme. Ele não nasceu para ser uma comédia, não nasceu como uma comédia. Ele nasceu como um terror pesado, sujo, desconfortável. As gravações foram um verdadeiro inferno. O elenco todo passou por frio extremo, jornadas absurdas, machucados reais de verdade. Bruce Campbell já contou em várias entrevistas que apanhou mais na produção de Evil Dead do que qualquer vilão de cinema de qualquer outro filme que ele já fez. O filme tem uma sensação crua, quase que documental. Parece que você tem aquela sensação de estar vendo uma coisa proibida, como se você estivesse vendo algo errado, algo até amaldiçoado. Ou seja, não é um terror polido, é um terror que realmente incomoda. E justamente por isso, quando o Evil Dead começou a circular ali em festivais, ele chamou a atenção de gente grande. Stephen King, por exemplo, considerado o mestre do terror do século XX, ele assistiu um filme numa dessas amostras, né, e ficou simplesmente obcecado. Foi basicamente ele quem ajudou a divulgar Evil Dead, chamando o filme de o terror mais feroz desde o Massacre da Serra Elétrica.
Isso não é qualquer coisa não, galera. É simplesmente o Stephen King ajudando a divulgar o seu filme, você é um iniciante, é um negócio maluco. Ou seja, isso abriu portas, abriu oportunidades, né? Trouxe oportunidades que essa galera nunca imaginou que ia ter. Evil Dead ajudou também, obviamente, a redefinir o terror independente. Ele provou que criatividade pesa mais do que orçamento, que uma ideia bem executada pode superar qualquer limitação técnica. Depois dele, apareceram dezenas de filmes tentando copiar essa estratégia. Câmera agressiva, isolamento, possessão, e o impacto cultural não parou aí. Isso porque o personagem principal, né, o protagonista, o Ash, ele acabou virando um ícone. No primeiro filme da franquia, ele ainda é um cara comum ali, meio assustado, reagindo, né, a toda aquela desgraça que tá acontecendo com ele. Mas ali já nasce o arquétipo do que seria desenvolvido depois. O herói improvável do terror. Um sujeito que é falho, humano, que sobrevive mais por teimosia do que por coragem. O Sam Raimi percebeu isso e nos filmes seguintes abraçou o exagero, o humor físico, o cartunesco, né? Mas como tudo começou aqui, né? Nesse primeiro Evil Dead, o personagem ainda tá cru, ainda sério, ainda tá desesperado. Hoje, quando a gente olha para trás, fica fácil chamar Evil Dead de clássico ou até de grotesco, mas é muito importante lembrar, ele não nasceu clássico, ele nasceu ali na raça mesmo, foi feito por um grupo de amigos ali de faculdade que acreditavam ainda mais na própria criatividade do que nas regras de mercado, e talvez por isso ele ainda funciona tão bem. Evil Dead não é só um filme de terror, ele é uma aula de cinema, uma prova de que às vezes que falta de dinheiro sobra ideia, que algumas das maiores revoluções do cinema nasceram justamente da necessidade, do improviso, da vontade absurda de contar uma história, custe o que custar. Se tu gosta de terror, se tu gosta de cinema, ou se gosta de histórias de gente que faz o impossível para acontecer, Evil Dead não é só uma recomendação, é praticamente uma obrigação. E outra obrigação que você tem é se inscrever nesse canal se não for inscrito, deixar o like aí e o comentário, né? Dizendo se você já assistiu ou não. Não é possível você não ter assistido Evil Dead, um filme de 1981. Pelo menos um dos filmes, né? Tem 3 filmes da franquia original, mais 2 filmes do reboot, além de uma série aí tem na Netflix, né? Que é Ash vs Evil Dead, que é sensacional também, então eu recomendo, é de 2015. Assiste pelo menos um deles, vai ver como vai valer a pena. Então, de novo, se inscreve aí, deixa o like, comenta aí embaixo e muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima, tchau.